300 anos de Minas Gerais. 2 de dezembro, uma data comemorativa. E o que é comemorar os 300 anos de Minas Gerais? É colocar no trilho da história a trajetória desta população que sempre soube enfrentar os perigos dos sertões. É exaltar o passado também, é reviver a importância do território mineiro, as Minas e as Gerais, e sua contribuição para o desenvolvimento do país, fortalecendo a posição de liderança deste Estado, que tanto engrandece a nação brasileira. Seja na política, na economia, no meio ambiente ou na cultura, os feitos dos mineiros ao longo desses 300 anos serviram para garantir que Minas jamais saia da história. Bem-vindo a Gerais! Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Lavradores de pele crespada, boiadeiros vestidos de couro, operários da indústria pesada, garimpeiros de pedra, de ouro, e poetas de doce memória, valentes, heróis imortais, todos eles figuram na história no Brasil de Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Parabéns, Minas Gerais! E é com muita alegria que eu apresento para esse estado maravilhoso de presente o Sarau das Gerais do 5º ano do CAB. Causos, contos e cantos para todos vocês. Então, com vocês, alunos, investigadores de causos e seus contadores abrilhantando as Gerais. Sejam bem-vindos ao Sarau das Gerais. A minha avó falava para minha mãe que a comadre dela falava que Deus não fez as coisas certas. Ela falava que os animais pequenos tinham que ficar na terra e os animais grandes tinham que ficar no céu. Já imaginou um cavalo? Oh, já estraga minha página. Já imaginou um cavalo fazendo um grudão na tua cabeça?
comadre. Comadre, não é com o Chico, não. Eu tava aqui pensando, olhando esse céu grandão, os canarinhos voando pra lá e pra cá. Os passarinhos pequenininhos nesse céu grandão. Tava aqui pensando, eu acho que Deus não fez as coisas certas não, comadre. Que isso, comadre? Você tá doida? Ó, eu acho que Deus sabe muito bem o que ele faz. Você tá falando contra Deus, comadre? Claro que não, comadre. A gente vive aqui tudo apertadinho, com esses bichos, gato, galinha, cachorro, elefante, cavalo e os passarinhos pequenininhos, tudo no céu, tranquilo nesse espação voando pra lá e pra cá. Sei não, viu, comadre? Eu só sei que Deus sabe muito bem tudo que ele faz. Sei não. O mundo tá só enchendo de gente. Esse destrói as matas tudo, vai só enchendo mais de gente porque vai construindo os prédios e a gente vive aqui espremidinho com os bichos. Pra mim, Deus tinha que ter feito os animais grandes tudo a voar, os grandão tudo no céu. Aí ia ter mais espaço pra nós, porque os pequenininhos ficam andando aqui na terra. Eita, comadre, um passarinho cagou aqui em mim, tanto lugar, não é possível, vai cagar em cima de mim? Tá, comadre, eu te disse, Deus é perfeito em tudo que ele faz. É verdade, comadre. Pensando bem, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Aqui quem fala é a avó do João. E quando criança, vou contar um caos para vocês. Quando morava na roça e criança, lá não tinha luz elétrica, não tinha água, não tinha nada. Então a gente tinha que dar o jeito da gente, né, para brincar e tudo. E os pais corrigiam rigorosamente, a gente não podia nem rir depois que deitasse, que ganhava couro. Quando foi um dia, juntamos a turma de 5 irmãos e começamos a rir à noite. Minha mãe pegou uma taca de couro, um chicote, e foi bater na gente. Então, meu irmão apanhou primeiro. Então, quando chegou minha vez, eu marrei, segurei a coberta com o pé e na cabeça também. Ela sentou a taca na coberta, achando que estava batendo em mim. Aí bateu nos 5, foi embora pro quarto dela. Depois que ela foi embora, nós falamos assim com ela: ô boba, não acertou nenhuma. Ela voltou e deu de novo o couro. Filha, eu vou te contar um caso que seu bisavô me contava. Ele trabalhava numa fazenda, passava um riacho assim, dividido em 2 fazendas e tinha uma plantação de mandioca beirando assim. Aí ele soltava os porcos e ia fazer a roça, né? Quando ele viu, os porcos estavam lá na outra fazenda. Aí ele perguntava: ô compadre, sabe como é que esses porcos passou por aí? Aí eu falava: sei não, compadre. Aí no outro dia ele pensou assim: hoje eu vou seguir esses porcos. Foi e soltou os porcos. Aí ele foi seguindo o porco lá, que era o chefe. Aí foi seguindo o porco, aí descobriu que tinha uma mandioca na plantação que passou por debaixo do rio, saiu lá do outro lado e os porcos comeram por dentro da mandioca e estava passando para outra fazenda. Você acredita? Então, Nandão, eu vou te contar um caos. Presta atenção. Olha o que aconteceu, o final desse negócio, desse caos. Eu fazia parte de um grupo musical da igreja. E tinha um pregador. Tinha um pessoal que cantava e eu tinha um pregador lá também, né? Pra fazer a programação toda. Aí nós íamos cantar
Nós fomos cantar nessa igreja, na igreja evangélica. Era um domingo à tarde. Aí nós chegamos lá e o que acontece? Tinha alguns componentes que não ia direto. A gente alugava, a diretoria do grupo alugava uma van, e a maioria na van, e outros já iam direto de onde que eles estavam para a programação. E nesse dia, olha só o que aconteceu. O grupo cantou, beleza. O orador chegou um pouco mais tarde e com detalhe. Ele esqueceu o sapato, ele estava de chinelo. Esqueceu de levar o sapato. Como é que você prega de terno e chinela havaiana? Ia ficar ridículo, todo mundo ia ficar, né, de olho ali. O que está acontecendo? Que isso? Nunca vi isso. Aí, o que aconteceu? Um outro rapaz, que era grandão também, enorme, emprestou o sapato dele para esse orador. E a programação rolou. Aí no final, ele pegou, foi devolver o sapato pro rapaz, né? E aí o que aconteceu? O sapato, o pé do pregador era maior do que o pé do dono do sapato. Aí ele na hora que ele enfiou o pé lá dentro do sapato, ficou com a canoa, que é trem batendo pra lá e pra cá, alargou o sapato do homem. O homem ficou bravo. E agora é meu único sapato. E agora? Eu quero outro. Aí o rapaz também não tinha condição de dar ele outro. Ele saiu com o pé batendo, empurrando o sapato pra casa dele. Enfiou o pé lá e ficava. A ver que caminhar, ele não caminhava, ele arrastava. Eu olhava aquilo. Falei, gente, não acredito que eu tô vendo isso. Mas ficou invocado, viu? É isso aí, rapaz. Você acha que tem umas coisas que acontecem que a gente não tem nem imaginação o que o ser humano é capaz de fazer. Nisso eu só pude ficar ali, né? Rindo, assistindo aquele espetáculo ao vivo. É isso aí. Oi, gente. Aqui quem fala é a Rose, tia da Gabriela. Eu vou contar um caso sobre um retiro que fiz com a minha família. Ao chegar no retiro, minha mãe nos orientou que nós poderíamos brincar à vontade e que depois do almoço nós só poderíamos entrar na piscina depois de 1 hora. Muito bem, após a orientação nós fomos todos brincar. Brincamos à vontade de corre-corre, pega-pega, brincamos na piscina e assim que chegou o horário do almoço, minha mãe nos chamou, venham todos para cá porque o almoço já está pronto. Então saímos todos da piscina e corremos até o refeitório. E todo mundo comeu à vontade, a refeição estava muito gostosa. Só que ficou aquela orientação, né, que nós só poderíamos voltar na piscina 1 hora depois do almoço. E aí ficamos todos sentados, olhando para o relógio. Aí quando olhei a primeira vez, só tinha passado 5 minutos. Eu estava muito ansiosa, eu queria logo voltar a brincar, eu queria logo voltar a entrar na piscina. E depois quando olhei no relógio, só tinha passado 15 minutos. E aí eu pensei, 15 minutos já tá bom. E desci e fui até a piscina. Assim que eu entrei na piscina, eu comecei a passar mal. E aí eu percebi que eu não estava conseguindo nadar. E como eu não conseguia nadar, eu comecei a afundar na piscina e comecei a me afogar. E aí eu estava tentando gritar por socorro, mas eu não estava tendo forças para gritar, porque eu tinha comido muito no almoço. E aí, por minha sorte, um irmão estava passando próximo à piscina e viu que eu estava me afogando. Ele correu até a piscina, se jogou e me pegou e me tirou da piscina e começou a fazer respiração boca a boca. Pela minha sorte, eu consegui respirar novamente. E aí me levaram até lá em cima, me examinaram e viram que foi apenas um tremendo susto. E quando minha mãe chegou, ela me passou uma bronca porque eu tinha desobedecido às orientações dela. Para mim foi uma lição que nunca devemos desobedecer os nossos pais. Uai, senhor, vou ver se eu dou um jeito de contar os causos de antigamente. E vou ver se eu lembro mais ou menos nessa faixa. Eu vou poder contar para vocês. Porque até teve uma vez que
Tô lembrando. Não, esqueci. Esse eu esqueci. Ah, tem um aqui. Eu lembrei. Tem uma. Como é que era? A semana que vem eu conto. Pois é, nesse momento eu vou contar um pouquinho da minha infância, tá? Eu nasci em uma cidade bem pequenininha e logo depois meus pais se mudaram para outra cidade menor ainda. Imagina você que não tinha nem luz elétrica. E a nossa diversão à noite era estarmos todos sentados na porta de nossa casa, olhando as estrelas e nossos pais nos contando lindas histórias de príncipes e princesas, né? Foi um momento assim muito legal, muito agradável da minha infância. Também nós brincávamos muito de roda. Brincávamos muito mesmo. Tínhamos brincadeiras tão legais. Tinha umas cantigas de roda que era assim, ó. 2 passarinhos caiu no laço. Dá um beijinho, menino, dá um abraço. Agora escolha alguém para ser seu par. Era tudo tão bom. E ali, nossos vizinhos tão queridos também, né? Outras coisas boas que aconteceram também na nossa infância, que nós brincávamos muito de amarelinha, né? Muito. E de pular corda. Tinha um tal de fogozinho. Nossa, aquilo ali era demais. A gente ia pular. Tinha que pular pra ver quem ganhava, né? E era sempre assim, nossas brincadeiras, banhos de rio, muito banho de rio, longas caminhadas, pescarias. Minha mãe era muito aventureira e a gente saía muito para passear, para pescar, principalmente para pescar, né? Às vezes passávamos o dia inteiro pescando e quando a tarde caía, já de tardezinha, a gente vinha para casa com baldes enormes, tudo cheio de peixe. Imagina você, tudo pescado num só, né? Em uma época onde tudo era muito melhor, muito mais tranquilo. Tudo era tão diferente do tempo de hoje, né? Mas enfim, são recordações de minha infância, dos quais eu não abro mão de sempre estar lembrando e recordando. Ah tá, lembrei também, todas as vezes que nossos pais nos contavam história, quer dizer, minha mãe contava história de príncipes e princesas, meu pai sempre aquelas histórias mais pesadas que a gente ficava morrendo de medo. E no final a gente dizia assim, ó, passou pelo pé de pinto, passou pelo pé de pato. O rei mandou dizer para você contar mais 4, imagina, no dia seguinte tinha que ser contada mais 4 histórias para cada um da gente, né? Então foi assim, né? A família de 6 irmãos, meu pai e minha mãe completavam a família com 8 pessoas. Era tudo muito difícil, mas nós éramos muito felizes, tá? Essa é um pouquinho de minha experiência. Tem muito mais história para contar. Banho de rio, aprendi a nadar no rio cheio, essas coisas todas, tá? Pescar de jereré e vir uma cobra dentro do jereré. Muito engraçado. E outras coisitas mais que um dia a gente pode sentar e conversar e trocar ideias, tá bom? Beijo, te amo. E aí, turma? Bom? Vou contar um caos pra vocês de quando eu era pequena. Quando eu era pequena não, quando eu era mais nova, né? Porque pequena eu ainda sou. Eu tenho uma prima que ela é da minha idade. Então, desde pequenas a gente sempre brincou juntas. A gente ia pra roça do pai dela e passava as férias lá e sempre inventava alguma coisa pra gente fazer, alguma brincadeira. E teve um dia que a mulher do caseiro lá da roça encontrou um passarinho e o passarinho estava machucado. Aí a gente resolveu pegar o passarinho para cuidar. A gente colocou ele numa caixinha, colocou ele numa cobertinha e foi cuidando dele. Só que o passarinho não aguentou e acabou morrendo. E como a gente era criança e fazia alvoroço com tudo, a gente resolveu fazer um velório pro passarinho. E aí enterramos o passarinho, fizemos uma cruzinha para colocar em cima do lugar que a gente tinha enterrado ele. E aí, como a gente tinha um espírito muito musical, a gente fazia música com tudo e a gente resolveu fazer uma música pro passarinho. E o nome do passarinho era João Passarinho da Silva. Aí a gente fez uma música pro passarinho. Só que a gente cantava a música o dia inteiro, todos os dias. Nossa família não aguentava mais escutar a música do João Passarinho da Silva.
E é engraçado que até hoje a gente lembra a letra da música, quando a gente encontra, a gente ainda canta a música do João Passarinho. E o tanto que a nossa família não aguentava ouvir, agora eles gostam de ouvir a gente cantar porque eles ficam com saudade. Meu nome é Walter Fonseca, vou contar para vocês um caos bem rapidinho aqui. Eu tinha mais ou menos 10 a 11 anos e morava na área rural, onde minha mãe era professora, era diretora do grupo escolar rural lá nessa cidade. Nessa cidade não, um arraial. Tinha poucas casinhas lá nesse lugar. Esse lugar, esse povoado, pertencia a uma cidade que chama Guaraciaba, mais ou menos a uns 18 quilômetros de Guaraciaba. E lá nesse lugar a gente morava já há bastante tempo, e uma manhã meu pai me pediu para pegar o cavalo para ele, que estava em uma palhada, a mais ou menos uns 10 quilômetros lá de onde nós morávamos. Então, eu peguei o cabresco, peguei uma cuia para o cavalo chegar perto de mim, para mim botar nele o cabresco para pegá-lo. E quando eu cheguei lá, o cavalo estava com a barrigão cheia, era um cavalo muito grande, estava tranquilo lá, parado. Eu cheguei perto dele, dei para ele o sal, peguei o cabresto, coloquei nele, puxei, encostei ele no barranco. Eu estava com o saco de alinhagem que eu tinha levado para forrar o lombo do cavalo para não me sujar. Aí coloquei o saco de alinhagem no lombo dele e montei. Então estava vindo tranquilo. Tinha que dar uma volta porque lá tinha um ribeirão para pegar a estrada para vir embora para casa. Quando eu estava mais ou menos a uns 3, 4 quilômetros, é estrada de terra. Tinha um moço que estava cortando umas madeiras para fazer uma cerca. E ele estava cortando a madeira e jogando na beirada da estrada para o carro de boi pegar. E eu não sabia que ele estava do lado de baixo, e ele sabia que eu ia passar naquele horário por ali. Então eu estava vendo o cavalo, por ser um cavalo charreteiro, era um cavalo trotão, não era um cavalo marchador. Então ele vinha trotando comigo em cima, eu bem tranquilinho, balançando todo lá em cima. Quando chegou nesse lugar, era uma curva, que a gente não tinha uma visão, tinha que fazer a curva para pegar a reta para descer, para chegar lá no arraial. Nesse exato momento que eu estava passando, ele jogou uma madeira em cima do monte que já estava no meio da estrada, para o carro apanhar. E quando aconteceu isto, o cavalo que estava trotando, ele parou de uma vez quando a madeira caiu no monte de madeira lá. Levou o maior sustão e parou de uma vez. Quando ele parou, aconteceu um caso muito interessante. Eu passei por cima do pescoço do cavalo direto e fui com a cara no chão. Enchi a boca de poeira, a cara, tudo. Foi uma poeira, nunca comi tanta terra igual aquele dia. Aí eu levantei cuspindo aquele barro da boca e o cavalo ficou paradinho olhando eu cuspir fora, balançar, bater a roupa e sair. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Limpei o olho para enxergar um pouco, peguei o cabresto e saí puxando o cavalo para chegar em casa. Antes de chegar em casa tinha um lugar que passava um rego para levar a água para o moinho. Eu parei perto desse rego, joguei uma água no rosto para me enxergar um pouco, encostei o cavalo no barranco e montei de novo até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa com a cara toda suja de terra, a roupa, mamãe, o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Ah, mãe, eu caí do cavalo. Contei para ela a história. Ela deu boas gargalhadas à minha custa e pediu, então você vai ter que tomar um banho agora. O papai riu demais também. Entreguei para ele o cavalo, ele foi arriar para lá o cavalo e eu fui fazer a limpeza total. Mas foi o pior tombo que eu já tomei na minha vida, foi este.
que tombo mais engraçado que eu já levei na vida. Porque tomar um tombo de um cavalo não é fácil. E do jeito que foi mais engraçado ainda, porque eu passei por cima da cabeça do cavalo e fui de cara no chão. Espero que isso nunca mais venha acontecer comigo, porque eu acho que eu não vou montar em cavalo mais não, mas se montar, eu não coloco mais um saco de alinhagem para montar em cima, porque escorrega muito e o cavalo é muito grande. Olha, espero que vocês gostaram desse caso, desse tombo que o vô levou de um cavalo. E esse cavalo chamava Figurão. Mas não sei se eu estou dando uma de figurão aqui, mas espero que vocês tenham gostado. E pode rir do meu, porque foi um tombo muito feio que ele levou. Um forte abraço, minhas queridas. Até a próxima. Mãe pegou o balde, me deu e falou: você vai, desce o morro, que a água do rio tá muito suja. Vai pegar lá na grota. Na grota era tipo uma mina, que é mina mesmo, a água cristalina, lá embaixo. E eu fui sozinha, mato para um lado, mato para o outro. Você morava onde? Na roça. Ah. Não tinha luz, não tinha nada, não tinha... Tinha aquelas privadas que eles faziam da gente ir no banheiro. O banheiro lá era privada, que tem aquele buraco. A fossa. A fossa, isso. Aí ela mandou eu ir buscar água para beber, pra gente tomar. Porque o rio estava muito sujo e estava descendo demais vaca, boi, porco, tudo. O rio ia carregando tudo. Mas é verdade mesmo, estou contando a verdade. Eu fui buscar essa água para a mãe. Quando eu estava quase chegando lá no quintal da casa dela, ela estava varrendo o quintal para poder queimar os lixos, né? Que lá varria e queimava os lixos lá no quintal. Quando eu estou chegando lá no quintal, mãe dando uma gritaria que eu não entendi, foi nada. Eu deixei o baldinho de água cair, porque eu assustei com a gritaria dela e eu já tinha ido longe buscar essa água. Tamanduá bandeira, acho que é tamanduá bandeira mesmo. E vinha atrás de mim, que a gente não calçava, né? Não tinha chinelo, não tinha nada. E ia descalço. Eu tomei aquele susto, a água ainda caiu, ainda sujei meus pés ainda de areia. Aí mãe, que a gritaria, vem Toninho, corre, acorda ali que o tamanduá tá pegando. A Santinha, meu apelido. Corre que vai comer ela, vai matar ela. E com os bracinhos abertos. Que eu olho para trás, a praga do bicho vinha atrás de mim mesmo, seguiu meus rastros, você acredita? Mas isso é verdadeiro, não é mentira, não é coisa de invenção, não. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a avó da Ana Clara dos Santos, né? Hoje eu venho falar da minha infância, um pouco engraçado. A minha infância foi quando eu ajuntava aos domingos à tarde e ia brincar de casinha com as minhas coleguinhas. Nisso que nós reuníamos para poder brincar de casinha, nós fazíamos comidinha, né? Nós brincávamos de levar as bonecas no médico. Foi quando nós levávamos as bonecas no médico, aí eu levei a boneca... Ô vó, você levou a boneca no médico, não foi? Foi, sim. Nós levávamos. Qual era o nome do médico? O nome do médico... Era quem? Mas era quem? Era o meu irmão, e o meu irmão chamava Renato. E nisso, ele pegou a boneca... E vó, qual era o nome da boneca que fez a cirurgia? Joãozinho. Né? Então ela se chamava Joãozinho. E o meu irmão pegou e nós deixou, falou, a boneca tem que ficar internada. O Joãozinho tem que ficar internado. Nisso que o Joãozinho tinha que ficar internado, quando nós fomos visitar o boneco, ele pegou a boneca e abriu a barriga do boneco.
mas nós chorou tanto que ele abriu a barriga da boneca e minha mãe pegou e nós começava a chorar. Ele não começou a chorar, minha mãe foi lá e deu uma coça em todo mundo. Aí acabou a brincadeira. Tchau, uma boa tarde, um beijo a todos vocês. Oi, Benício, aqui na chácara que eu moro agora, começou a aparecer escorpião. E aí, para evitar o problema do escorpião, nós arrumamos 2 galinhas da Angola e elas passam o dia ciscando aqui. Já apareceram 2 escorpiões mortos, você acredita? E as galinhas estão aí faceiras, se divertindo, ciscando, matando aranha, escorpião e outros bichos peçonhentos. Um abraço aqui da chácara em Ribeirão Preto, com o casal de galinha da Angola, Cocá. Eu me chamo Gladstone Carvalho dos Santos, sou bisavô do Marco Júnior, tenho 100 anos, mais ou menos no ano de 1947, vou contar um caso que aconteceu comigo e eu vou relatar esse caso porque seria muito bom para ele no futuro. Papai foi um homem muito sério, nunca gostou de jogo, coisa alguma. E eu, mais meu irmão, mais velho que eu um pouco, ficamos um pouquinho viciados no jogo de bingo. E nós ganhávamos um dinheirinho vendendo coisas na rua, ganhávamos porcentagem, mas quando era à noite nós estávamos já doidos para ir para o jogo de bingo. E papai sempre nos avisando, não vai porque eu vou pegar vocês e dar na mesa e vocês vão ficar com vergonha por causa da idade de vocês. Então, mas nós não atendemos aquele pedido do papai. Papai era um homem muito rígido, mas não corrigia sempre conforme a história. E aí, nesse caso ele avisou muitas vezes, cuidado, e nós não atendemos. Ele avisava, mas nós não atendemos. Quando foi um determinado sábado à noite, nós saímos e fomos para o jogo. E lá onde nós morávamos, batia a hora na estação, pelo sino da estação batia o horário. Quando bateu meia-noite, nós estávamos na mesa de jogo. O dono da mesa chamava José do Cláudio. E eu e meu irmão estávamos lá no jogo. Quando foi justamente esse horário, papai bate na porta. O dono da mesa ficou, seu pai que está aí. Não! Naquela altura nós ficamos todos preocupados, mas ele ficou na porta e com a correia bem grossa na mão, e cada um que saía, ele dava uma chicotada, a gente pegava e nós saímos correndo até em casa. Chegou lá e ele não falou mais nada, nós já está deitado. Mas para mim foi um bom exemplo, porque nunca mais eu joguei coisa alguma a valer dinheiro. Brincava às vezes com baralho, mas em outras casas, com brincadeira, sem lucro, sem coisa lucrativa. Mas o meu irmão continuou, porque ele era mais velho que eu, e ele não atendeu muito. Mas eu, felizmente, fui assim, criei os filhos assim, e eu acho que foi boa coisa, porque meus filhos nunca mexeram com o jogo também. E eu, durante esse tempo que vivi, fui uma pessoa exemplar nessa parte aí, que eu dei para meus filhos, e estou dando para meus bisnetos, que posso ser muito feliz se eles continuarem seguindo o meu. Olá, Gui. Então vai a mensagem é o seguinte, sua mãe pediu para contar um caso quando eu era mais novo e tal. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo, aconteceu várias vezes. É história, tá? É trabalho. A gente, para sobreviver, tinha que trabalhar muito, andar a cavalo, transportar boi. Não existia na época estrada que passava carro, caminhão de boi. Dormia no meio dos matos, a cama era um couro de boi
e mais um pelego, que se chamava pelego, cochilil, aquele negócio. E a gente dormia no mato, dormia no meio do curral e viajava aí 20, 30, 40 dias. A Grissélia de vez em quando era contra esse caso, ficava doido para me chegar, né, para fazer compra, para comprar as coisas que ela queria. Então, acontecia muita coisa perigosa. A gente escutava bicho gritando perto da gente à noite, dormindo no mato. E no outro dia começava a viajar cedo. Ia juntar os animais, juntar o gado, carregava e transportava 100 cabeças, falava cabeça de gado, a cabeça, 100 cabeças. E tinha que contar tudo. Aí faltava. Quando faltava, tinha que voltar para trás 3, 4, 5 quilômetros para achar a vaca perdida, o boi perdido, para colocar no meio dos outros, para seguir viagem. Essa viagem era ali mesmo, sair do Mutum, sair para o lado do Espírito Santo, para o lado de Vitória, e ficava vendendo, comprando boi. Eu não era o comprador e nem o vendedor, eu era auxiliar. A gente viajava 3, 4 homens. E aonde dormia tudo, dormia do jeito que estava. De vez em quando, final de semana, quando dormia numa fazenda, o pessoal da fazenda deixava dormir dentro de casa. Fumava cama, aí era uma beleza, mas nossa cama era precária. Era o tal do pelego, cor de boi, travesseiro tinha que improvisar, coberta tinha que improvisar, viajava. E tinha um que só cuidava da cozinha, tinha caixa de comida, colocava no burro a caixa de comida, viajava sempre na frente. Quando a gente chegava a determinada distância, o almoço já estava pronto, mas tudo no meio do mato, no meio da estrada. Água, carregava água numa, tipo uma garrafa, mas era de plástico, o negócio chamava cantil, um negócio assim. Então são histórias que vai valer para você contar para frente como é que nós fomos velhos, os antepassados foram criados. Tá bom? Depois você vê aí mais outra coisa, eu vou te contar. São várias histórias. História de bicho mal assombrado, casa mal assombrada, fantasma, tudo isso a gente convivia. Mas tudo experiência de vida. Tá bom? Aí você tira a conclusão disso aí. Falou? Tchau, com Deus. Bom dia, compadre. Bom dia. Ô, compadre, essa fazenda é grande demais. Você pode me dizer o tamanho dela? Ô, compadre, um dia eu peguei meu chip aqui e demorou 2 dias pra poder dar a volta nessa fazenda. Ô, compadre, posso te dizer uma coisa? Eu já tive um chip ruim desse. Pois é, meu nome é Leci, sou vó da Ana Peçanha e tô aqui para gravar um caos que aconteceu muitos anos atrás. Eu era menina, tinha 9 anos, morava num bairro que chamava Santa Cruz. Então, uma vizinha nossa tinha um cachorro, ele chamava Rex. E esse cachorro, não sei porquê, de repente ele ficou bravo. Ele começou a morder todo mundo. Ele mordia até o povo da casa. Aí a dona da casa ficou assim, que ela tem que dar um jeito nesse cachorro, que esse cachorro tá mordendo todo mundo e tal, mas ela tinha dó de dar ele pros outros, assim, ficar sem ele. Aí ela teve uma ideia, que tinha um bairro afastado de nós, que na época era uma fazenda, e lá tinha matadouro, matava bois para vender a carne para o açougue.
Então ela teve a ideia de levar o cachorro e deixar lá, que aí ele não ia passar fome, porque ia ter muita carne por perto para ele comer. Então ela me chamou para ajudar ela a levar o cachorro. Botou o cachorro num saco de linhagem, né? E botou o saco dentro de um carrinho de mão, esse carrinho que pedreiro usa. E nós fomos levando o cachorro morro abaixo, até na cidade nova, sol quente, e a gente andando a pé, naquele tempo não tinha nem condução assim, que fazia bairro. Aí nós fomos a pé andando. Chegamos lá, nesse lugar, tinha muito mato, muita coisa. Aí ela pegou o saco, botou no chão, assim, abriu a boca do saco, mas deixou o saco. Aí o cachorro estava lá dentro, quietinho. Aí ela falou, vamos correr, vamos esconder para o cachorro não ver a gente. Aí nós escondemos uma árvore, escondemos num lugar, e ficamos quietinha lá até. E o cachorro estava dentro do saco, ele não quis sair não. Aí nós fomos embora para casa, mesmo caminho. Aí o morro que nós descemos, na volta a gente tinha que subir naquele morrão todo, sol quente, a gente com sede, querendo água, e fome. Quando nós estamos quase chegando em casa, assim, na esquina da casa, quem é que a gente vê lá na rua, assim, embalando o rabo? O Rex. Eu não sei o que aconteceu, que ele correu e ainda chegou primeiro que nós. Aí ela começou até a chorar de alegria, porque falou, então vou ter que ficar com ele, porque ele não quer, não é para ele ficar lá no meio das carnes, ele quer ficar aqui em casa. E aí acabou a história. Eu morava em uma casa com um quintal muito grande, onde minhas irmãs e eu gostávamos de brincar e de fazer sepultamento de pequenos bichos. Pode ser bizarro, mas era verdade. Um dia pegamos uma lagartixa bem grande, não sei como, matamos e ficamos acreditando que ela estava morta. Colocamos o corpo da vítima em uma pedra e fizemos uma roupinha de folha. Enfiamos na cabeça dela e colocamos ela deitada em cima de uma pedra. Abrimos a pequena cova e quando íamos fazer o sepultamento, nossa mãe chamou para o almoço. Deixamos a lagartixa deitadinha lá em cima daquela pedra, de barriga para cima, e fomos almoçar. Quando voltamos, olha a surpresa, não tinha nada em cima da pedra. Nós ficamos frustradas, mas cadê a lagartixa? Não tinha gato nenhum por perto. Eu acho que, na verdade, ela estava se fingindo de morta. Enquanto mexíamos com ela, ela ficava quietinha. Aí, então, coitada, ela se livrou de ser enterrada viva. Vê lá se hoje eu vou pegar numa lagartixa. Morro de medo. Esse é o caos que eu tinha para falar pro Felipe. Olá, oi, comadre. Oi. Tudo bem com você? Sim. Ué, você não tá me conhecendo, não? Compadre Carlos. Tudo bem com você? Sim. Posso sentar aqui pra gente prosear um cadiquinho? Pode. Mas me diga, o que você tá fazendo aqui, comadre? É que agora eu sou uma pesquisadora de causos e eu tava procurando alguns. Sério? Você pesquisa causos? Sim. Nossa senhora. Deixa eu pensar aqui então. Que tipo de causos você tem pesquisado? Você precisa pesquisar? Causos de cidade, assim? Pode ser? Pode. Então tudo bem. Deixa eu te contar um caos que aconteceu lá na minha cidade. Eu sou lá do interior do sul de Minas. Conhece? Conheço. Conhece, né? Uma cidadezinha desse tamanho. Pequenininha. Então, deixa eu te contar um caso muito interessante. Lá na minha cidade, há muito tempo atrás,
tinha um prefeito muito bom, amigo meu. E esse prefeito tinha uma secretária. A secretária era a moça mais estudada da cidade. Que série que você tá? Quinto ano. Quinto ano. Ela tinha o terceiro ano do primário. Se você estivesse lá na minha cidade nessa época, você ia ser a prefeita, você ia ser a governadora, você ia ser até a presidenta da cidade. Mas deixa eu te contar esse caos. Então era a moça mais estudada da cidade. Terceira série do primário. E um dia, o prefeito precisou pagar um fornecedor, um moço que vendia peças de trator lá para a prefeitura. Trator da prefeitura da cidade. E aí o prefeito falou assim com a secretária: secretária, vem aqui, por favor. E ela veio. Hoje eu preciso pagar o seu Zé das peças, as peças que a gente comprou com ele pro trator da prefeitura, e eu preciso pagar ele R$60. Faz para mim um cheque de R$60. Então essa secretária foi lá, pegou o talão de cheque, sentou na mesa dela e começou a pensar: ué, como que escreve 60? É com S? É com 2 S? É com C cedilha? É com C? E ela não sabia como que escrevia 60. Então, o que ela pensou? Vou lá no prefeito e pedir ele para me ajudar. E ela chegou com um cheque lá na mão e perguntou: seu prefeito, como é que escreve 60? O prefeito parou, pensou, olhou para cima, olhou para o lado, não sabia também como é que escrevia 60. Ele foi e falou para ela assim: faz o seguinte, faz 2 cheques de 30 então, que está resolvido o nosso problema. Entendeu? É esse tipo de caso que você precisa? Então tá bom, mas deixa eu te contar então só a continuação dessa história. Aí esse prefeito um dia, ele tinha um desejo de vir em Belo Horizonte, conhecer a cidade. E aí ele chamou o vice-prefeito também para vir em Belo Horizonte, né? E eles foram lá no Palácio da Liberdade, conheceram tudo e foram almoçar. E lá nessa época tinha um restaurante que não tinha nada no restaurante. Quando chegava alguém assim de fora, eles enfeitavam o restaurante e serviam as refeições para as autoridades. E aí esse prefeito com esse vice-prefeito sentou lá para almoçar. Então trouxeram lá na mesa, colocaram lá uma samambaia bem bonita para enfeitar a mesa e começaram a trazer salada, arroz, feijão, um monte de coisa. Você acredita, comadre, que o prefeito e o vice-prefeito comeu a samambaia tudo achando que era salada? Então, são esses 2 casos que eu tenho para te contar lá da minha cidade, lá do sul de Minas. É isso mesmo que você precisa? Então tá bom. Foi um prazer conversar com você, mas agora eu preciso ir, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Olá, pessoal do 5º ano, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Marli, eu sou a mãe da Malu, da Maria Luísa Estácio. E o meu caos é o seguinte: quando eu tinha 10 anos, a idade da maioria de vocês, eu já ia para a escola de ônibus. E os ônibus naquela época, lá em Salvador que eu estudava, os ônibus, a gente entrava pela frente e saía por trás. Acho que aqui também é assim, né? A gente entrava pela frente e saía por trás. Só que o motorista, naquele dia, estava com um ônibus mais velho, porque o ônibus dele tinha quebrado, o ônibus que ele costumava dirigir. E naquele dia, o que aconteceu? A porta de trás do ônibus estava aberta, não fechava, estava com problema e não fechava. E aí, quando chegou no meu ponto, eu fui descer. Só que o motorista parou, ele esqueceu do ponto, ele parou só porque tinha um ônibus à frente dele. E assim que eu pus o pé no asfalto e o outro ainda no ônibus, o que ele fez? Arrancou o ônibus. E isso, o que aconteceu comigo? Eu caí de cara, eu era dentuça, eu caí de cara com os dentes no chão. Ainda bem que eu era dentuça, senão eu ia ter que cortar a minha boca.
porque dente depois a gente conserta. Aí eu caí de cara no chão, ralei o joelho, tava com calça jeans e fiquei, né, com aquele dente todo quebrado. O motorista ficou muito preocupado, ainda mais criança, né? Ele me levou junto com o cobrador no pronto-socorro, me acompanhou e depois me levou na minha casa e perguntou o que meu pai fazia. Eu disse que ele era da Marinha e ele ficou com o olho arregalado com medo. Pensou, nossa, militar, tô frito. Mas a gente tinha muita dificuldade financeira naquela época e aí, por conta disso, o ano inteirinho naquela época, depois que eu me recuperei, esse motorista me dava carona, eu não paguei mais o ano inteirinho a passagem. Para mim foi bom isso. E além dele me dar carona, me dava carona dos meus colegas que iam no mesmo horário que eu para a escola. É essa a minha história, o meu caos. Um acidente que depois foi corrigido, né? Meu dente, eu fiz tudo o tratamento direitinho e que me deu uma economia. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rose, eu sou a avó da Beatriz. Vou contar para vocês um caos. Então, isso aconteceu há muito tempo atrás, tá? Eu era bem novinha, eu e minhas irmãs, meu pai e minha mãe, a gente mudou de BH, a gente foi para São Paulo. E a minha irmã tinha um gatinho de estimação, só que a gente ia de ônibus. A gente estava indo fazer essa viagem de ônibus e não podia, né? Com certeza não poderia entrar com o gato. E aí a minha mãe mandou ela dar o gato para alguém, que esse gato não ia poder ir junto. Aí ela falou que ia dar, mas não deu esse gato. O que ela fez? Pegou esse gatinho, colocou dentro de uma caixa de papelão, enrolou ele numa cobertinha, colocou dentro de uma caixa de papelão, colocou numa sacola e na hora da gente embarcar na rodoviária, ela entrou. A gente entrou tranquilo com esse gatinho pra dentro do ônibus. Só que no meio da estrada, lá à noite, que a gente estava viajando à noite, esse gatinho começou a miar. Começou a miar lá dentro do ônibus e não parava de jeito nenhum de miar. Aí o motorista lá da frente escutou e veio e falou que infelizmente o ônibus só ia prosseguir, parou o ônibus e falou que só ia prosseguir na hora que achasse esse animal, porque não poderia ter embarcado com o animal. Aí começou a procurar, ninguém falava com quem estava e ela caladinha, minha irmã, sem falar que estava com a gente. Aí ele veio procurando, de banco em banco, veio com uma lanterna, olhando de banco em banco, e viu a caixa de papelão debaixo do banco, com o gatinho lá dentro. Aí que a gente foi saber que a minha irmã tinha entrado com o gato. Aí ele falou que a gente ia ter que... o ônibus ia ficar parado enquanto não descesse o gatinho, que não ia prosseguir a viagem, que ele ia ter que ficar na estrada. Aí ela começou a chorar, todo mundo começou a chorar, minha mãe começou a pedir para deixar levar. Aí ele falou que poderia ir, mas tinha que ir no bagageiro do ônibus. Aí colocou, assim fez, colocou o gatinho lá. E aí a gente seguiu viagem, esse gatinho sobreviveu lá no bagageiro e ficou com a gente ainda lá em São Paulo por muito e muito tempo. Boa tarde, galerinha. Eu sou Helena, vovó do Samuel Vitor Borges. E também estou aqui, né, para participar e contar o meu caos de infância. E a gente, quando eu era criança, né, e a gente não tinha carro. E o meu pai, o meu pai fez um carrinho de madeira. Ele era de 2 rodas, tipo assim, do Fred Flintstone, sabe? E eu me sentia uma Vilma e uma Beth, daquela turminha do Fred Flintstone. Então, porque naquela época a gente fazia muito piquenique. E o meu pai fez esse carrinho de madeira, né, com 2 rodas e de empurrar, né, ia empurrando. E colocava eu e meus irmãos dentro daquele carrinho e a gente ia fazer o nosso piquenique, né? Meu pai, minha mãe, os irmãos, às vezes ia minha avó, os meus tios. E era uma beleza, tá, gente? A gente fazia esse piquenique, voltava todo feliz para casa. E um dia eu tive uma ideia
de usar esse carrinho, esse carro do meu pai de madeira para a gente fazer um desfile, sabe? E a gente fazia um desfile assim, tipo assim, desfile esses que tem com o dia da cidade, né? Na escola, que tem nas escolas aqui em Formiga, por exemplo, tem assim, desfile de escolas. E eu resolvi juntar a galerinha, né? As crianças lá da minha rua, a gente enfeitou o nosso carrinho de madeira, colocou um monte de latinha atrás, né? Para ficar legal. E fazíamos esse desfile, dava uma volta lá no nosso bairro. Eu era a baliza. Baliza feia. Era linda. Eu era a baliza e os meninos iam batendo nas latinhas de óleo. Naquela época era latinha de óleo. Ia batendo, a gente ia cantando e as pessoas iam saindo, né, na rua, aplaudindo a gente. E era bom demais, sabe, criança? A gente era feliz e não sabia, me deu até vontade de chorar agora. Oh. Desculpa, é porque a gente era tão feliz e não sabia. E hoje esse é o meu caos. Eu quero agradecer, né, aos professores do Colégio Adventista, esse colégio maravilhoso que valoriza e resgata as famílias, né? E que valorizam também os avós, né? A vovó e o vovô. Eu amo vocês. Beijo. Amo, amo, amo vocês. Tchau. Meu nome é Odete, eu sou a avó de Amanda. Eu vou contar o meu caos para vocês. Quando eu era criança, naquela época, as crianças acreditavam em tudo que o mais velho falava, né? Minha mãe sempre dizia que carrocinha de cachorro levava menino. Aí não pode ficar na rua porque a carrocinha do cachorro leva. Quando foi um dia eu saí, estava vindo da escola e aí veio uma carrocinha de cachorro. Eu aí assustada, amedrontada, aí me escondi, fiquei tremendo com medo da carrocinha do cachorro me pegar. E aí fiquei lá um tempão aguardando até que ela desaparecesse. E eu estava escondida, né? E eu acreditava, não é como as crianças de hoje que não acreditam em nada. E eu acreditava friamente que a carrocinha de cachorro levava a criança. Aí eu fiquei lá escondida, até que eles foram embora. Aí então foi que eu voltei para casa. Esse é o meu caso, né? E antigamente as crianças eram assim, acreditavam em tudo. O velho que pegava. Tudo que os mais velhos falavam, a gente acreditava. Hoje é diferente, as crianças são espertas, não é como antigamente. Esse é o meu caso, espero que vocês gostem. Edson, eu sou o pai da Nathalie Maiara e vou contar um caos aí pra vocês da minha infância. Onde eu morava, não tinha internet, era no sítio e chamava Engenho Riachão. Tinha muito mato. Tinha pouca casa, pouca gente, mas tinha duas meninas lá que eu achava bonita. Um certo dia, eu passando na estrada, elas estavam lá, tentando pegar alguma coisa. Quando elas me viram, me chamaram, eu fui, né, todo animado, achando que eu tava, sei lá, né, eu fui todo orgulhoso lá, era para pegar araçá. Araçá é uma goiabinha pequenininha, azedinha. Então elas pediram para eu pegar o araçá. Eu fui todo feliz, fui pegar o araçá, bem prestativo. Quando eu peguei o primeiro araçá, que puxei a folha, tinha uma caixa de marimbondo muito grande. E começaram a me picar e eu comecei a gritar e correr dentro dos matos. E me picou uns 30 mais ou menos. No final da história, fiquei triste porque elas sabiam que tinha um marimbondo ali e me chamaram. E porque fiquei todo picado, né? E a cara ficou toda inchada e foi um horror. Esse aí foi o caos que eu tenho pra vocês. E uma certa época me deu vontade de eu tirar os cocos. Chamei um amigo para tirar esse coco, que o cacho de coco estava carregado, que meu pai escorou esse cacho de coco com as varas e nós tiramos esse cacho de coco e levamos esse cacho de coco para vender. Vendemos aqueles cachos de coco, 2 cachos de coco, compramos bombons, chupamos picolé com esses
coco, gastamos todo o dinheiro que nós tirou o cacho de coco. E no outro dia, meu pai foi lá no sítio e viu que foi tirado os cachos de coco. E me perguntou: ô Osmário, que sou eu, você viu quem tirou meus cachos de coco? Eu digo: eu não vi não, meu pai, eu não vi, não sei quem foi. Aí ele disse: ah, meu filho, se eu soubesse quem foi esse camarada que tirou meus cocos, eu ia dar uma surra nele. Eu ia puxar a orelha dele, ia bater nele e ele tinha que dizer quem foi. Aí eu falei: meu pai, quem tirou esses cachos de coco foi os moleques, os meninos de rua, que pulou a cerca e tirou esse cacho de coco. Mais uma vizinha que morava ao lado do sítiozinho do meu pai, falou: seu Guilherme, quem tirou o cacho de coco foi seu filho, seu Tum, que tirou o cacho de coco. Meu pai falou: e foi mesmo? Foi. Com uma certa época, meu pai preparou um jantar, chamou todo mundo para ir jantar. Ficou eu ao lado ali, meu pai olhava para um, olhava para outro, fez uma oração. Aí meu pai disse: quem foi que tirou aquele cacho de coco que eu estava botando para secar, para fazer um mingau, fazer um cuscuz, um arroz? Aí eu fiquei tão triste naquela hora, falei: ô meu pai, não sei quem foi, ele já sabia que era eu. Ele disse: ah, meu filho, se eu soubesse, eu ia dar um bombons a ele, eu ia dar um doce para ele. Passado uns dias, meu pai me chamou para ir chupar um picolé na venda. Seu Tum, vamos chupar um picolé? Eu digo: vamos. Tem de quê, papai? De baunilha, de coco, amendoim, chocolate. Tem de vários sabores. Bora, meu filho. Quando chegou lá na venda, aí meu pai perguntou: tem picolé? Aí Dona Lourdes falou: tem de coco, baunilha, chocolate, ameixa. Tem de vários sabores. Aí meu pai falou: eu esqueci o dinheiro em casa, vamos voltar lá para pegar o dinheiro. E eu fiquei lambendo o beijo assim, lambendo o beijo, como que eu estivesse chupando picolé. Quando chegou em casa, meu pai entrou na sala e eu fiquei embuçado assim na mesa, esperando meu pai pegar o dinheiro para comprar o picolé. Quando eu esperei que meu pai... Quando ele saiu do quarto, ele me deu um tapa na cara, bateu no lado, bateu no outro, e eu pensei que era o picolé já, não era o picolé, ele tava me batendo, eu corri lá. Aí minha irmã perguntou: por que, papai, tu tá batendo no meu irmão? Tanto assim. Ele disse: porque ele me mentiu, sabe, que eu não gosto de mentira. E eu fiz isso pra passar, porque na época que eu ia bater ele, eu tava muito irado. Não se pode bater em pessoa irada. E aí meu pai guardou mais de um mês pra me bater. Eu nem esperava mais. Eu tava tão feliz quando meu pai me chamou pra chupar o picolé. E no resultado eu tomei uns tapas pela cara. E quando meu pai pegou uma taca, me bateu. E aí foi a história. O Victor me pediu para contar para vocês um caos acontecido. Eu vou contar o caos da Dona Onça, que aconteceu lá no centro-oeste mineiro, lá perto da Serra da Canastra. Lá naquela localidade mora uma avó do Victor, chamada Dona Dora. A Dona Dora tem 9 filhos. E desses 9 filhos, ela tem 3 meninos muito levados, muito sapecas. Um se chama Huguinho, o outro Luizinho e o outro Zezinho. Eles gostavam sempre de nadar com uma turma de outras crianças num poço, num rio chamado Rio do Peixe, lá perto da fazenda da Samaria. Eles ficavam sempre brincando, deitados na praia, nadando, mergulhando. E ao lado desse poço tem uma ponte de cabo de aço que leva para o outro lado do rio. Acontece que do outro lado tem uma pequena mata que é chamada de Toca da Dona Onça. Ali mora uma onça e naqueles dias a onça tinha ganhado filhotinhos. E as crianças estavam doidas querendo ir lá para conhecer os filhotinhos da Dona Onça, mas ficavam com medo da onça. Depois de muito conversar, resolveram atravessar a ponte para ir lá
perto da toca da Dona Onça. E foram todos eles com muito medo, ninguém queria ir na frente e, para variar, na frente foi o Huguinho. Foram todos tremendo, com muito medo. Quando estavam na metade da ponte, escutaram um barulho de alguma coisa mexendo na folhagem da mata do outro lado do rio. E de repente escutaram um rugido muito forte de uma onça. Aí foi aquele desespero. Teve uns meninos que pulou lá de cima da ponte dentro do rio, outros saíram correndo, gritando papai, mamãe, aquele desespero, pegando a roupa e seguindo a trilha, correndo em direção à estrada, e fugiram daquele local. Daí certamente surgiu aquela expressão que vocês sabem: não cutuquem a onça com a vara curta. E foi isso que eles fizeram. Nunca mais quiseram voltar lá para poder visitar a Dona Onça. Aliás, o Vitor conhece esse local. Ele já subiu nessa ponte, foi até quase a metade. Não foi mais adiante porque a mãe dele não deixou, porque ficou com medo da onça pegá-lo. Essa é a história da Dona Onça. Oi pessoal, tudo bem? Então, já que é para contar uma história legal aí de quando eu era mais novo, né? Eu lembro assim de um negócio legal que quando a gente, uma vez a gente foi viajar, eu devia ter uns 8, 9 anos, a gente foi para a cidade de São Francisco, no Rio de Janeiro. E a gente pegou alguém prestou uma casa pra gente, eu não me lembro ao certo quem era, falou que a casa estava perfeita e tudo. Quando a gente chegou lá, a casa estava fechada há uns 5 anos. E quando a gente abriu a porta, o que tinha de teia de aranha, de sujeira, não tinha água, não tinha nada. E foi um negócio que ficou gravado na minha cabeça. E eu conto isso pra Ana Luísa e a gente fica rindo aqui. Tá bom? Valeu! Quando eu era criança, por volta de 10 anos, 11 anos, a gente fazia brincadeira de pique-lata, pique-bandeira, pique-esconde, várias brincadeiras. E uma das brincadeiras que eu achei engraçado, que a gente brincava também de perna de pau. E aí nós fizemos uma perna de pau, eu e meus irmãos fomos brincar e eu subi na perna de pau, estava andando e caí da perna de pau. Isso foi engraçado. E uma outra vez, brincando de carrinho rolimã, a gente falava patinete na época, né? Que descia aquele morro ali da casa da Tia Zete. Ali não tinha asfalto, era barro. A gente descia ali, aí a gente descia correndo, aí o patinete uma vez virou, né? Era uma madeira com rodinha de rolimã, virou e nós caímos, eu e meu irmão. A gente estava descendo, correndo ali do morro. Eu lembro disso, o resto eu não lembro mais não, tá difícil. Pode. Bom dia para todos, né? E eu sou a avó do Guilherme. E tem uma pequena história assim, meio engraçada para contar. Eu gostava muito de levantar cedo. E minha vizinha tinha muitas galinhas. E eu tinha um cachorro pastor alemão. Aí ele ficava só preso. Aí quando foi um dia, ele soltou. Aí eu vi que ele estava solto. Aí fiquei preocupada com as galinhas da vizinha. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou lá porque ele pode atacar as galinhas. Mas só que aqui onde eu morava, não tinha esgoto, não. Assim, tinha um reguinho que a água de chuva descia a água de pia, e só que a água de banheiro descia na poça. Aí eu levantei a patorada, né, e fui lá. Aí quando eu vi o cachorro, eu tentei segurar na corrente dele, e ele deu aquele golpe em mim, e eu saí rolando com esse golpe abaixo, e foi uma coisa horrorosa. Aí, 6 horas da manhã, eu toda suja de lama, as galinhas ficaram soltas e o cachorro, não sei o que aconteceu com o cachorro fugiu pra rua e foi uma coisa horrorosa. Essa é a história que eu vou contar pra vocês. Vovó, me conte mais um daqueles seus causos. Vou te contar
que ele não gostava de fazer nada em casa, de ajudar ninguém, reclamava muito. Quando ele fez 18 anos, ele resolveu sair de casa. E assim que saiu de casa, arrumou a mala dele, foi. Na primeira esquina ele encontrou um senhorzinho chorando, ficou muito encabulado. Muito encabulado porque ele não entendia por que um senhor daquela idade estava chorando. Ele perguntou por quê. E aí ele falou que era porque o pai dele tinha botado ele de castigo. Ele falou, mas você tem pai? Ele falou, tem. E então ele ficou preocupado e queria agora, curioso, queria conhecer o pai. Aí ele foi para conhecer. Aí quando ele foi lá conhecer o pai, perguntou por quê, porque ficou de castigo. Aí ele falou assim, é porque respondeu o avô dele e eu esteve desde pequena a respeitar os mais velhos. Mas aí eu disse, o senhor tem pai? Tenho. Eu quero conhecer o pai do senhor. Aí ele pegou e falou, bom, nós eu vou te mostrar. Ele foi para conhecer o pai. Aí quando ele chegou lá, perguntou pro senhor, e o senhor? Já tem uma boa idade. Eu posso saber qual que é o segredo do senhor viver tanto? Oh, meu filho, não tem tanto segredo assim. O segredo é você levantar cedo, dormir cedo e não discutir com ninguém. Aí ele ficou perguntando, como assim? Não discutir com ninguém? Não discutir com ninguém e obedecer seus pais velhos. E aí, isso é o segredo, né? Oi, Pedro. Sua mãe pediu para contar um caso, né? Então eu vou contar um caso. Quando o meu Leonardo era um bebê de 9 meses. Eu estava com um pirulito que ganhei para ele e desenrolei o pirulito e dei para ele. E ele ficou chupando o pirulito. Ele estava com 1 ano já. Aí deu o pirulito, ele chupando o pirulito. De repente, eu vi o pauzinho do pirulito e não vi a bolinha do pirulito. Aí eu comecei a gritar, Leonardo, você tá engasgado, você engoliu a bolinha do pirulito. E ele olhando para mim assim, meu Deus, o meu menino engoliu a bolinha do pirulito. Eu estava na portaria, uma portaria antiga, sabe? Que existia aqui, não era igual agora não. E aí o pessoal saiu correndo, o que foi que aconteceu? Ele engoliu a bola do pirulito, eu tô apavorada, ele vai morrer. Aí a senhora chegou perto de mim, que morava aqui, chama Zeuci. Ela falou, Herminda, a bola tá dentro da palma da mão, ele tá com o pirulito ao contrário. É um caso bem interessante, não acha? Oi, gente, eu sou o Pedro do 5º ano e hoje eu vou relatar uma história com a minha vovó Mo que aconteceu com ela. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a avó do Pedro Henrique e do Miguelzinho. O que eu tenho que falar que me tocou muito foi eu morava em Betim e era feliz sim, mas precisava de morar aqui para poder a mãe deles fazer faculdade. Aí eu fui tão abençoada que eu consegui vender lá, comprei essa casa aqui, onde eles moram perto da minha casa, perto da minha família. Sou muito feliz, graças a Deus, com meus netos e com meus irmãos que moram aqui perto de mim. É o relato de bênção que eu recebi na minha vida. Eu não tinha esperança de ter uma casa tão boa como eu tenho. Meu nome é Vera, sou vovó do Davi Maurício. Eu sou da cidade de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Na minha cidade tem 2 rios. Um é doce, um chama João e o outro Doce. É o Rio Doce e o Rio João Pinto. No Rio João Pinto, lá eu tinha 7 anos, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe adquiriu uma cabritinha. E eu saía, mas o meu tio ia para a beirada do rio para poder levar a cabritinha para pastar. E nesse rio ele era bem rasinho, a gente via os peixinhos e tinha uma pinguela. Alguém conhece o que é pinguela?
Pinguela é uma tora muito grande que eles colocam no rio para a gente poder passar. Só passa de um em um. E para mim aprender a passar nessa pinguela, o meu tio me ensinou como é que passava. Ele ia na frente, eu ia atrás. E ali eu atravessava para o outro lado. Lá tinha uma pequena caverna e a gente ficava por ali. Aí quando vinha, lá tinha muitos bois passando, vaca. E de vez em quando a gente corria porque tomava aquele galope da vaca e não podia usar roupa vermelha não. Eles falavam que a roupa vermelha atraía a vaca e ela não gostava. Aí nós tínhamos que passar debaixo da cerca de arame correndo mesmo, porque senão a vaca pegava a gente. Lá era um lugar muito lindo, mas aí o progresso veio chegando. O Rio Doce sofreu muito com aqueles entulhos, aqueles lama que vieram das barragens. Agora que ele está começando a sobreviver, mas está muito triste, porque quando a gente chega no Rio Doce, tem muitas pedras, já não é mais aquele rio de antigamente, ele está secando. O Rio João Pinto está lá, bonito. O Davi já nadou no Rio João Pinto, já foi comigo lá passear. Muito lindo. Um dia vocês vão na minha terra, Conselheiro Pena, para vocês verem como que lá é lindo. Oi, comadre. Tudo bem com a senhora? Com os meninos? Com as meninas? Tá tudo bem? Comadre, tu já tá sabendo das novidades que tá rolando por aí? Aquele tarde Zé Vicente, comadre. A gente tava no sossego quando esse tarde Zé Vicente foi embora. Agora esse tarde Zé Vicente voltou pra cá. Comadre, a senhora deve já lembrar. Quando esse Zé vicente entrava no nosso sítio, na nossa roça, pegava nossos carralos e saía desabestado pelos campos, pelos pastos. A senhora tá lembrada disso, comadre? E sabe mais, aquela tarzinha de Dona Maricota veio também, veio sim, de Vera. Eu não tô mentindo não, é de Vera. Dona Maricota também veio, acabou nosso sossego. Pois é, vou te contar a história direitinho que você vai lembrar do Tar Vicente e da Tar Maricota. Maricota, quanto tempo? Maricota do rabicho, nunca vi cabelo assim. Isso é trança ou é pai? Muito seco que capim? Zé Vicente, quanto tempo? Zé Vicente falador. Eu não sei se é de fato mais bonito meu cabelo do que é seu pé de pato. Ô mocinha, deixa disso, eu não sou tão falador. O meu pé é muito grande porque eu sou um bom caçador. Zé Vicente caçador, onde está a valentia de quem fugiu de uma onça lá no mato outro dia? Pro meu pé, não olhe não, vem depressa ser meu par. Ele é grande, mas prometo que ainda serve pra dançar. Minha gente, até logo! Vamos contentes brincar. Sempre fomos bons amigos, não precisam duvidar. Nós voltamos para cá, porque é um bom lugar pra se morar. Eu não te disse, comadre. Os meninos crescem e querem ir pra cidade. Chegar lá não aguenta aquela tarde barulhada, esse trânsito todo, e agora quer voltar pra cá. Viu só? Eles voltaram mesmo e agora são amigos. Tio? Onde você já vai? Vou contar um caos pra vocês. É o seguinte, nosso filho Gabriel foi no interior, chama Ferros. Lá
E tinha um monte de amiguinho, né, que arrumou lá. Os amiguinhos tudo bacana, gente boa, muito legal. Aí nós fomos lá pra uma festa lá em Ferro, sabe? Aí o Gabriel tava brincando com os amiguinhos pra lá, amiguinho pra cá. De repente escutou uma choradeira, menino. Só que você vendo. Aí o povo assim, ih, chiou. Chiou? Gabriel olhou assim, chiou. Tava do lado do menino, viu ele caindo, escorregando e caindo. E todo mundo falou, ele chiou. Ele chiou e o Gabriel não entendeu nada. Mas aí passou, o menininho ficou legal, parou de chorar. Gabriel não viu, escorregou na casca de banana e tomou a cabeça no chão. Começou a chorar. Aí um moço que tava pertinho dele chegou e falou assim, ó, ele chiou. Chiou na banana. Gabriel, chorando, parou assim. Eu não chiei, não. Eu escorreguei na banana. Aí o pessoal do interior olhou assim pra ele, olhou. Gabriel, ele tá falando que eu chiei? Eu não chiei, não. Eu escorreguei na banana. De repente o povo começou a rir, todo mundo rindo. E falou, ô Gabriel, é que aqui no interior aqui de Ferro, e nós falamos assim, que chiar é a mesma coisa de escorregar. Então você chiou, escorregou, bateu a cabeça no chão, você chiou na casca da banana e escorregou. Entendeu? Lá em Ferros eles têm várias modas, vários contos, vários costumes, é muito legal. Lá eles gostam muito de comer banana frita. Outra coisa é sopa de banana, banana verde, é uma delícia. O Gabriel ama ir para Ferros, é muito bom. Esse é o caso do dia. Chiou? Yeah! E onde você já vai? Chiou! E não é que acabou? Pois é. Venho aqui para te dizer que o sarau já acabou. Você que aqui compareceu, muita coisa ganhou. Obrigada por acreditar, você veio, que prazer. Pega o trem nessa estação, levem amor, memória em cor. Muita saúde nessa bagagem, vão em paz, boa viagem.